Trabaja en la Fundación Joaquín Nabuco desde el año 1986, donde se ha desempeñado como coordinadora de los sectores de fototeca e iconografía. Desde hace 8 años está a cargo del CEIBRA, no sé si está bien, Centro de Documentación y Estudio de la Historia Brasileña, en la Dirección de Documentación. Desde el año 2010 cursa la maestría en Ciencias de la Información en la Universidad Federal de Pernambuco, acreditada por la Fundación Joaquín Nabuco. Se ha especializado en la conservación y preservación de archivos fotográficos con cursos en Portugal y España, y en Brasil en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Nacional y en el Centro de Conservación y Preservación de Acervos Fotográficos de la Funarte. A partir de un abordaje fundamentalmente apuntado hacia la memoria y el patrimonio, desarrolló proyectos en la Fundación Joaquín Nabuco y en otras instituciones tales como el Museo de la Ciudad de Recife y en la Fundación Gilberto Freire. También en el ámbito de la preservación de colecciones fotográficas, investigaciones iconográficas, curaduría de exposiciones y elaboración de catálogos de archivo y colecciones fotográficas. El día 25 de octubre lanzó el libro Alcir Lacerda sobre la obra de su padre, el fotógrafo pernambucano, fallecido en septiembre de este año, que trabajó profesionalmente por más de 6 décadas. Adelante. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Centro de Fotografia de Montevidéu pela oportunidade maravilhosa de estar aqui nessa cidade que eu não conhecia e de rever amigos tão queridos que há tantos anos que eu não via, como Teresa Cisa e tantos outros, e também de conhecer novos amigos, de conservadores de fotografia, fotógrafos, pesquisadores que trabalham na área. São oportunidades que são inesquecíveis e que só nos enriquece, só nos traz conhecimentos e mais conhecimentos para a nossa vida e nosso trabalho. E também tenho que pedir desculpas por Marcos Galindo. O professor Marcos Galindo não pôde vir. Ele é o meu orientador, ele escreveu esse artigo comigo, mas, por problemas na universidade, ele não pôde comparecer. O trabalho que eu apresento é uma parte, é um resumo do meu trabalho de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, que eu estou já concluindo. Agora, no começo do ano, eu estarei defendendo, e o professor Carlos Blaia estará na minha banca, depois de mim ele falará. E eu resolvi fazer o mestrado depois de trabalhar tantos anos na conservação de fotografias em Pernambuco. Eu acho que estava na hora de parar, né? E no momento em que eu senti que deveria voltar para os estudos, me aprofundar, né, no que eu vinha fazendo na prática. Então, eu levei a minha prática para a academia e a academia me deu o que eu precisava, que era o científico, que era a base científica que eu precisava. As leituras eram feitas, mas eu precisava de uma sistematização. Então, o tema do meu trabalho era ver a fotografia como fonte de memória. Era uma fotografia que eu sempre trabalhei, mas que, nos acervos que eu conhecia, que eram mais o da Fundação Joaquim Nabuco e o do Museu da Cidade do Recife, eram acervos muito parecidos. Eu fui buscar mais um objeto, que era o arquivo fotográfico do Museu do Estado de Pernambuco. Então, são 3 fontes de pesquisa nos níveis municipal, da cidade do Recife, no nível do Estado de Pernambuco e no nível federal. Então, são 3 acervos que são muito parecidos, que têm fotografias de um mesmo local, como a cidade do Recife, de uma mesma época. Os fotógrafos são os mesmos e não dialogam entre si. São acervos que são isolados. Os pesquisadores têm que ficar garimpando essas imagens nesses arquivos para poder ter as imagens que eles precisam. Então, o meu estudo é um trabalho que se baseia na fotografia urbana, na fotografia do Recife, né, nessas 3 instituições. Então, deixe-me ler aqui um pedacinho. Eu escolho, ao longo do tempo, né, que foi possível perceber que a importância de integrar essas imagens que estão dentro desses 3 acervos, distintas, mas de um mesmo tempo, dos mesmos lugares, no sentido de preservar olhares diversos, olhares de ângulos diversos,
mas salvaguardando a diversidade das percepções dos sujeitos que têm a mesma cidade como referencial. Dessa forma, compreendeu-se que as fotografias podiam constituir um sistema memorial, ou seja, um sistema dinâmico, aberto e agregador, funcionando em rede, por meio de padrões interoperáveis, compartilhados, tendo como objetivo maior partilhar conhecimentos. Então, eu procuro resumir rapidamente os temas centrais da minha pesquisa. A memória através de imagens, imagens em sais de prata. É essa estranha e fascinante mistura de emoções e informações que ativa a nossa memória e faz com que os fragmentos do passado, como centelhas que iluminam a vida de cada um, não se percam no tempo. Fotografias em sistema memorial. O sistema memorial é a linha de pesquisa que o professor Marcos Galindo desenvolve, que é tornar essas instituições que se sintam, que tenham a mentalidade e se organizem de forma interoperáveis, compartilhando os seus acervos. Claro, é óbvio que os acervos em rede, isso, a tecnologia da informação hoje está caminhando para resolver todos esses problemas, mas isso, teoricamente, é muito fácil e acontece em muitos lugares, mas, na prática e no nosso dia a dia, a gente sente as dificuldades de colocar em rede grandes acervos institucionais. Vocês podem pensar aí em milhões de fotografias, não é? E muitas delas já podem estar na rede porque já estão em domínio público. Eu falo em fotografias do final do século XIX e no início do século XX. Então, as fotografias, no meu trabalho, são que eu entendo como instrumentos de memória, na medida em que são ricas fontes de informações, transformam a memória coletiva em memória histórica, registram significativos aspectos da realidade histórica, social e cultural de um povo, e como fios entrelaçados de uma teia, são parte de uma rede de memória, quer se considere a memória da cidade ou a memória enquanto faculdade neurológica de armazenamento de informações do consciente ou no inconsciente. Eu faço um aporte um pouco diferente no meu trabalho para não se tornar tão repetitivo, porque os trabalhos de memória a gente sabe que já são bastante usuais na linha, pelo menos em ciência da informação, que é onde eu estou fazendo o meu mestrado. Eu dou um aporte dentro das neurociências. Eu estou fazendo esse contraponto do trabalho de memória dentro das neurociências. E buscando a fotografia urbana, eu vou pegar pensadores como Milton Santos, um geógrafo, que a gente pode não pensar que cabe, mas é tão importante, é um extraordinário geógrafo brasileiro. E ele diz, independente da área de saber de onde pensamos nossa visão, o conceito de lugar, expresso por Santos, é pertinente. Lugar é a extensão do acontecer solidário, ou seja, o locus do viver junto, do coletivo, do intersubjetivo. É o espaço em que se viveu, em que os trabalhos, em que se trabalhou, em que foram compartilhados as experiências, os relacionamentos interpessoais. É nesse viver junto que se constrói a memória individual, implícita ou explícita, imediata ou tardia, de aprendizagem, de facilitação, de procedimento, semântica ou episódica. Também nele, nesse lugar, e eu digo nessa cidade do Recife, é construída a memória, conceituada como as marcas deixadas pelos grupos sociais nesse lugar em que viveram, e configura a memória coletiva porque se desenvolve num quadro espacial, portanto, em lugares compartilhados. O sistema memorial que eu falo, que é a minha categoria de trabalho analítica, é um modelo proposto baseado na teoria geral dos sistemas de Bertalanffy, que fez dentro da área médica, né? E que resume mais ou menos isso. É um conjunto de componentes interconectados por cadeias de causa e efeito e que atuam como um corpo em benefício de um determinado objetivo. Então, eu penso em que essas instituições considerem o seu patrimônio memorial como patrimônio de fato e que eles estejam a serviço com o objetivo de estar acessível e em conjunto, compartilhado. A teoria dos sistemas foi utilizada muito para descrever dinâmicas de mais diversas áreas. Na economia, a teoria de Bertalanffy foi muito utilizada. E a gente, na ciência da informação, está usando bastante Bertalanffy. E no sistema neural eu também faço essa comparação. É tudo interligado perfeitamente, não é? Como o nosso corpo, como o nosso sistema
cerebral, de células e moléculas. Resumindo, é um conjunto de segmentos interdependentes, que podem ser arquivos, bibliotecas, museus ou outros serviços públicos, operadores no campo do resgate, da preservação e acesso aos bens do patrimônio memorial, deve ter uma visão sistêmica, instrumental, metodológica, com cadeias de relações entre partes cooperantes, explicativos sobre domínios complexos e funcionamento de sistemas sociais. Não vou me deter muito nisso, porque eu quero que vocês percebam, quando eu mostrar as imagens, o quanto seria importante que esses acervos estivessem interligados. E a palavra-chave no trabalho do sistema memorial, ou rede memorial também, é a interoperabilidade, que é a organização, é a recuperação e é o partilhamento de conhecimento, o aperfeiçoamento de operação mútua entre usuários distintos, a capacidade de comunicação transparente com outros sistemas, aparelhados com tecnologias semelhantes, padrões abertos de transmissão de dados, comunicação, armazenamento, representação descritiva de conteúdos em metadados. Isso é bem óbvio, isso as grandes instituições que já estão mais na frente na tecnologia da informação já está utilizando base de protocolos universais, digitalização em base de padrões, né, já bem sistematizados. E a fotografia e a história, essa relação, ela é antiga, ela é profunda, não é inseparável. E, a partir do passeio que eu fiz, que eu estou fazendo na minha pesquisa, desses fragmentos do passado em Sais de Prata, do Recife, eu estou vendo que eu desperto a memória para iluminar a história. E eu trago a história para pôr luzes nas fotos, nas fotografias. E, passeando pelo Recife agora, nós vamos ver as imagens e vocês vão perceber que são 3 acervos diferentes, mas as imagens se complementam, são dos mesmos autores. Em alguns acervos eu pude identificar, porque eu vi que em outro acervo existia aquele mesmo autor, mas por observação só pode ser do mesmo, a gente atribui, não é? E eu fiz um contraponto com imagens mais novas, que são do meu pai, vocês vão ver, mas que não vão fazer parte do corpo mesmo da pesquisa. Para localizar bem onde estou, né, para quem não conhece, o Recife fica no Nordeste do Brasil, é a capital do estado de Pernambuco. As fotografias que eu vou trabalhar são do final do século XIX, 1880, 90, e chegam até 1930. O Recife de hoje, né, que é essa cidade que tanto o poeta Carlos Pena Filho diz, não é? Tanto vai ao mar, tanto à terra. Ela rouba do mar e o mar também entra na cidade. Eu até tenho um trecho aqui de Carlos Pena Filho, deixa eu ver se eu encontro. Ah, está aqui. Ele diz assim: é o Recife que se pode conhecer entrando pelo mar, margeando os rios e perpassando pontes. Uma cidade que sempre foi terra e água, como expressa o poeta Carlos Pena Filho, hoje serena flutua, metade roubada ao mar, metade à imaginação, pois é do sonho dos homens que uma cidade se inventa. E aí vocês veem o Recife de 1914. Uma planta, e é mais ou menos nessa região que eu vou buscar, da ilha do Recife, logo entrando junto do Arrecife, porque eu não tenho uma... Mas aqui esse Arrecife é um Arrecife natural, que nessa época exatamente é quando conclui-se o empedramento desse Arrecife natural para se construir o porto. Essa aí é a ilha do Recife, essa primeira, a ilha de Santo Antônio, e depois entrando para o continente mesmo, com os outros bairros. O fotógrafo Francisco de Bocage, essa característica de fotos panorâmicas, eu encontro fotografias sobre papel no Museu do Estado, na Fundação Joaquim Nabuco. Encontro também na Fundação Joaquim Nabuco os negativos em nitrato celulose. E encontro negativos de vidro, que eu acho que foram
reproduções dos negativos de nitrato de celulose no Museu da Cidade do Recife. Então, é uma teia, é uma coxa de retalhos que eu quero o quê? Sensibilizar para que esse trabalho seja feito, e eu sou de uma instituição pública, pretendo, depois que é o meu trabalho, fazer com que isso aconteça, essa interoperabilidade entre as instituições, para que o pesquisador seja o mais possível atendido nas suas expectativas, não é? De encontrar mais facilmente essas informações, essas imagens. Então, isso é o porto sendo feito. É a cidade tomando o espaço do mar, entrando no mar. A construção dos galpões do porto. Essa é a Torre Malakoff. Foram trazidas pedras dos arredores da cidade para empedrar, está vendo? Essa já é do Museu do Estado. Fundação Joaquim Nabuco, Museu do Estado, acervos distintos do mesmo fotógrafo. E aqui é o mesmo local, em 1970, uma foto que meu pai fez aérea, para vocês verem as grandes transformações. Esse acervo ainda está conosco, mas que eu pretendo torná-lo acessível. Já era, porque ele é muito organizado, ele é todo numerado, todo feito contato de todos os negativos em álbuns, facilmente pesquisado. Aqui é um ancoradouro interno. Veja, é uma foto de Manuel Tondela. O Museu do Estado estava sem identificação, mas essas fotos existem na Fundação Joaquim Nabuco, que é uma coleçãozinha de 80 e poucos fotos. Eu encontro fotos de Manuel Tondela no Museu do Estado, para complementar a coleção. 5. Esse mesmo ancoradouro que vocês viram. Deixa eu volta aqui, né? Está vendo? Essa construção atrás dessa de madeira, vocês vão ver, essa de madeira ela é incendiada, ela se desaparece e fica só a de trás. E que hoje é um centro de lojas. Aqui já é o outro lado, Santo Antônio, da ilha de Santo Antônio. Esse casario todo branco, mais claro, foi todo demolido, ficou só a Igreja do Espírito Santo. Aí já a demolição. Isso você faz uma foto numa instituição, outra foto noutra instituição. Já a construção no lugar. Outra área da cidade, dentro mais do bairro de Santo Antônio, que é o Pátio do Paraíso, um belo lugar, todo demolido para abrir as grandes avenidas no modelo do Rio de Janeiro, de São Paulo. Todo esse pátio será demolido para acontecer isso aí, né? Ponte Eduardo Coelho, que é no lugar de outra ponte. Aí, aqui hoje é onde tem o carnaval, o centro do Recife, onde tem o grande o maior bloco do mundo, que é o Galo da Madrugada. Passa aqui, nesse centro aí. Observem onde tem aquelas palmeiras, tem uma igrejinha ali, a igreja anglicana. Olha o que vai acontecer. É a igreja anglicana, está vendo? Na Rua da Aurora, com a ponte de Caxangá, que a gente chama ponte de ferro e madeira. Passava só a machambomba, um trem. Um detalhe, as duas juntas, é o mesmo local, em acervo diferente. A ponte já demolida, a igreja será demolida para construir logo esse e abrir uma avenida ao lado. Pronto. Então, eu encerro, até antes do meu tempo, com essa frase. Como o rio corre para o mar, a informação memorial corre para o acesso, marcando um novo tempo no qual o uso social da informação é maior que o controle. A prática que une os sistemas é mais forte que as barreiras que os separam.
Obrigado. Bueno, agradecemos.